Olá, crianças, tudo bem? Finalmente chegou a tão esperada aula, né, de pesquisa quantitativa e qualitativa, que vai dar aí um norte para vocês de como fazer atividade. Mas não façam atividade agora. Vocês vão entender agora como vai ser feito, o que é uma pesquisa quantitativa, o que é uma qualitativa, mas não se preocupem com esse trabalho agora. Por quê? Semana que vem a gente vai ter um encontro de revisão, vocês vão fazer uma prova online e depois da prova a gente conversa com calma, beleza? Vamos embora entender o que é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa? Então, primeiro, pesquisa qualitativa. Qual é a definição? É uma metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema. O propósito da pesquisa qualitativa é sentir o consumidor, ou seja, descobrir o que o consumidor tem em mente. Lembra que na aula passada a gente falou lá dos tipos de pesquisa, eu falei da não conclusiva, da pesquisa exploratória. Olha aí, a qualitativa é essa ferramenta. Por que é uma pesquisa não estruturada? Porque ela não tem respostas pré-definidas, tá? É baseada em pequenas amostras, porque ela vai utilizar um questionário aberto, então eu não consigo fazer questionário aberto com muita gente. O que é um questionário aberto? As perguntas da pesquisa qualitativa, as questões abertas, são questões onde a pessoa que participa da pesquisa vai responder o que der na cabeça dela. Eu vou perguntar, por exemplo, o que você mais gosta nesse bairro? Nossa, tem N questões, N respostas possíveis. E você vai deixar a pessoa responder o que ela quer. Então, não dá para você perguntar para 1000 pessoas, né, o que mais ela gosta. Então, a pesquisa qualitativa é para esse momento não conclusivo, é para você explorar o problema ainda. Ela tem como principal objetivo interpretar o fenômeno que observa. Os objetivos são observação, descrição, compreensão e o significado. Não existem hipóteses pré-concebidas. As suas hipóteses são construídas após a observação, ou seja, da ênfase à indução. Então, como eu estou explorando o assunto ainda, eu não tenho uma hipótese pronta. Eu vou descobrir a hipótese exatamente com o resultado dessa qualitativa. Não existe suposta certeza nesse método experimental. Nesse sentido, quem observa ou interpreta influencia e é influenciado pelo fenômeno pesquisado. Então, é um momento de observar, de descrever o que está acontecendo, de entender o problema. Quais são os procedimentos? Então, a definição da proposta. Para identificar um bom tema-problema, você precisa ler sobre a área de interesse. Faça revisões de leitura sobre o assunto, principalmente em artigos e revistas científicas. A formulação das hipóteses e do referencial teórico. Então, o pesquisador evita construir hipóteses a priori. Elas são, na maioria das vezes, desenvolvidas a posteriori, ou seja, agora você não vai criar hipóteses. Eu acho que é isso. Primeiro você vai explorar o mercado, você vai explorar o assunto, para depois, com o resultado da qualitativa, você desenvolver as suas hipóteses. A coleta de dados. O pesquisador é um instrumento da coleta de dados. Neste sentido, é um estudo piloto, é prévio, é informal, se faz necessário, pois a prática é decisiva para uma boa coleta. Então, é aquele questionário que você faz homem a homem, entendeu? Você elabora algumas perguntas e você faz diretamente com uma pessoa, para poder ter acesso àquelas perguntas, àquelas respostas mais abertas, tá? Como que é a análise de dados na pesquisa qualitativa? Ele é realizado durante e após a coleta de dados, tá? Então, mesmo durante a coleta de dados, durante a aplicação do questionário, você já vai sentindo algumas coisas e analisando aquilo. E a redação do relatório é elaborada através de narrativa analítica, a partir do que o pesquisador propõe, do que ele defende. Então, é assim, eu faço uma questão aberta, eu vou fazer isso para algumas pessoas, vou coletar com esse instrumento de questionário, um a um, vou analisar, essa análise já na hora da pesquisa a gente começa a fazer, depois eu reúno essas perguntas, né, essas respostas na realidade,
E na análise de dados, a gente faz uma análise de conteúdo. Nós vamos ler cada uma das respostas. E como é que é esse relatório? É uma narrativa analítica, ou seja, você vai escrever um resumo de tudo que foi respondido ali. E a quantitativa? Vamos lá, qual que é a definição de uma pesquisa quantitativa? É uma metodologia de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas e metodologia da pesquisa estruturada. O propósito da pesquisa qualitativa é quantificar dados, é dar números e generalizar os resultados da amostra para o universo específico. Quais os objetivos? A pesquisa quantitativa é um estudo estatístico que se destina a descrever as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. As informações são acolhidas por meio de um questionário estruturado, com perguntas claras e objetivas. Isso garante a uniformidade, de entendimento dos entrevistados. Então, nessa pesquisa quantitativa, a gente usa um questionário com perguntas fechadas. O que é isso? Para poder ter esse estudo estatístico, eu preciso de números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para 100 pessoas: você gosta de pizza doce? Sim ou não? O que as pessoas vão responder? Ou sim ou não. Digamos que 80 pessoas respondam que sim. Então, eu sei que 80% do meu público gosta da pizza doce. Isso é um estudo estatístico. Então, isso eu consigo fazer com um número grande de pessoas, tá? Mas desde que essa pergunta seja fechada, tenha respostas. Objetivos da pesquisa quantitativa ainda. É especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. As questões devem ser diretas e facilmente quantificáveis, e a amostra deve ser grande o suficiente para possibilitar uma análise estatística confiável. Não adianta você fazer para 10 pessoas e se falar que 80%, 70%. O número de pesquisados nesse momento é grande. A análise de dados quantitativos e dos cruzamentos entre as diversas informações coletadas vai produzir algo qualitativo. Então, é com essa resposta. Lembra que a gente falou da pesquisa conclusiva e não conclusiva? Essa é uma pesquisa conclusiva, porque eu tenho números para chegar. Tá? Olha lá, método de coleta de dados. A amostra na qualitativa. Não há preocupação em projetar resultado à população. O número de entrevistados geralmente é pequeno, porque a pergunta é aberta. E na quantitativa, existe um número maior de entrevistados para garantir maior exatidão dos resultados. Os dados são divulgados para a população. Como que é a entrevista na qualitativa? São feitas discussões em grupo, conhecidas também como mesa redonda, e entrevistas em profundidade, em que é feito um pré-agendamento e entrevistado a suplicação individual. E na quantitativa, o entrevistado identifica pessoas que são entrevistadas pelos critérios, né? Você vai criar um padrão ali de pessoas a serem entrevistadas. Sexo, idade, ramo de atividade, localização. Vou falar da minha experiência, como é que eu trabalho com as duas pesquisas. Ninguém mais hoje para responder pesquisa, tá? Primeiro ponto, como eu falo sempre, né? Eu trago o conceito e trago a prática. O conceito é muito bacana, o conceito é esse mesmo. Na qualitativa é um questionário, onde eu faço uma entrevista individual, né? Um homem a homem ou até a discussão de grupo. Ele é pouco usado, mas existe. E a quantitativa é o questionário. Gente, se você parar qualquer pessoa na rua para fazer uma pesquisa, seja qualitativa ou quantitativa, você esquece, você não vai ter resultado. Ninguém tem mais tempo para parar. Então, o que eu uso na prática? Para que eu possa, e eu faço sim as duas pesquisas, eu uso sim as duas ferramentas, tá? Mas eu sempre tenho que aliar algum ganho para essa pessoa. Na qualitativa, o que eu faço? Quando eu quero, por exemplo, eu estou dentro de um salão de beleza e eu quero entender como é que é a experiência do meu cliente para saber o que eu posso. Eu quero melhorar, eu quero aumentar o faturamento. Então, o que eu posso melhorar para aumentar o faturamento? Eu não sei. Então, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa porque eu estou explorando um assunto. Então, eu elaboro ali um questionário e aí eu uso um pouquinho de psicologia nesse momento, tá? O que eu faço? Eu elejo as 5 ou 10 clientes mais barraqueiras,
Aquelas que eu sei que reclamam de tudo, aquelas que eu sei que acham defeito. Por quê? Porque são elas que, a partir do momento que a cliente está reclamando, é que ela quer melhoria. E ela tem a personalidade de falar realmente. Ela não vai esconder, ela não tem papas da língua. Então ela vai te responder. Só que se eu chegar para ela e pedir para ela fazer uma pesquisa, esquece, ela não faz. Aí é que eu uso a psicologia. Eu, particularmente, chego e converso. Eu falo, olha, a gente quer fazer uma mudança aqui no salão, a gente quer fazer coisa nova, mas eu não posso fazer nada sem te ouvir. Porque você é uma cliente especial, você é uma cliente que sempre está aqui com a gente, então eu quero ouvir tua opinião. Vamos tomar um café? E aí eu convido essa cliente para um momento especial. Eu valorizo a opinião dela, eu valorizo a presença dela, e aí eu chamo ela para um café. E nesse café é um bate-papo onde eu aplico toda essa entrevista, tá? Na quantitativa, chamar para um café 5 a 10 clientes é tranquilo. Eu não consigo chamar 100 clientes para tomar café. A quantitativa eu vou fazer com um número muito maior. Então, o que eu faço? É incrível, mas você colocar um papel com questionário, ninguém vai responder. A partir do momento que você faz isso de forma eletrônica, já se torna mais atrativo. Então, geralmente eu uso o Google Forms, que é uma ferramenta do Google que me traz a possibilidade de fazer formulários, onde eu mando apenas um link para a pessoa para ela responder. E eu vou aliar isso a algum prêmio. Então, responda a pesquisa e participe de um sorteio, responda a pesquisa e ganhe 10%. A pessoa tem que ganhar. O cliente tem que ter algum benefício para se sentir estimulado a participar da pesquisa, tá? Vale muito, tá muito certo. Quais são os métodos coletos de dados? Então, questionário na qualitativa são informações coletadas por meio de um roteiro, as opiniões são gravadas e depois analisadas. As perguntas são abertas, como eu falei, o que você achou do atendimento realizado, e o relatório, as informações são analisadas de acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatório, dando ênfase à opinião. Então, é uma análise de conteúdo, onde eu vou descrever as respostas, tá? Na quantitativa, as informações são colhidas por meio de um questionário padronizado, uniformizado, com perguntas claras e objetivas, e a pergunta fechada. Qual o melhor horário para estudar? Manhã, tarde e noite, né? O relatório, aí eu tenho o tratamento estatístico, tem gráficos, tem uma série de ferramentas estatísticas que a gente pode estar utilizando. Comparações. Qual o objetivo da qualitativa? Alcançar uma compreensão, é aquela pesquisa não conclusiva. Na quantitativa, quantificar dados, é a conclusiva, eu quero chegar no resultado final. A amostra na qualitativa em pequenos números, a quantitativa em grandes números. Coleta de dados, na qualitativa é não estruturada, porque a pergunta é aberta. Na quantitativa, ela é estruturada, porque a pergunta é fechada. Eu tenho respostas pré-definidas, tá? A análise de dados na qualitativa é análise de conteúdo, onde eu vou ler cada uma, e na quantitativa é uma análise estatística, né? São números, formulação estatística. Qual o resultado que eu alcanço na qualitativa? Eu vou ter uma compreensão inicial do meu problema. E na quantitativa, qual o resultado? Eu vou recomendar uma ação. Como ela já é conclusiva, eu consigo chegar a uma ação.